Costumo dizer que Deus nos vê de uma maneira que nós não nos vemos. Deus tem uma maneira especial de nos enxergar. O próprio Davi, quando Samuel foi ungí-lo, Deus disse para Samuel: Deus não vê como o homem vê. Deus vê o interior, Deus vê o coração. Olá, eu sou o pastor André Rosa e eu quero trazer um estudo para você sobre o episódio da vida de Gideão, que mostra o quanto que Deus ele nos vê de uma maneira diferente. Às vezes nós mesmos nos vemos incapazes, mas muitas vezes Deus está dizendo: você é uma pessoa valorosa, vai nessa tua força. Amém? Vamos conhecer um pouco sobre essa história. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos. Nesse estudo nós vamos ver que quando Deus ele se compromete em uma batalha, em uma guerra em nosso favor, de fato é Ele quem nos dá a vitória. Ainda que nós possamos ter algum tipo de habilidade, algum tipo de valentia, ou de talento, ou de dom, quem nos dará a vitória, certamente, é o Senhor. Deixar o Senhor combater as nossas batalhas é vitória certa. Devemos entregar nas mãos do Senhor. Nosso tema de hoje diz: a vitória é do Senhor, a glória é dele. O texto base está em Juízes, capítulo 7, versículo de 1 a 22. Nós vamos ler somente o versículo 4, que diz assim: Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-lhe descer as águas, e ali os provarei para ti. Vamos entender aqui o contexto do que eles estavam vivendo? Contexto da história de Gideão. Opressão midianita. O povo de Israel vivia oprimido pelos midianitas devido à sua desobediência. Ou seja, sempre que o povo de Deus ele desobedecia, Deus acabava entregando, como disciplina, Israel, os hebreus, nas mãos dos seus inimigos. E isso é bíblico, isso está escrito. Então Deus tinha essa maneira de disciplinar. E diz a Bíblia que por causa da desobediência eles estavam então sendo oprimidos pelos seus inimigos, os midianitas. Mas eles sempre clamavam ao Senhor, vinha o arrependimento, eles acabavam clamando ao Senhor, então Deus sempre enviava um libertador para eles. Diz assim: clamaram ao Senhor e Deus levantou Gideão como libertador. Vamos entender o chamado de Gideão? No capítulo 6 vemos Deus chamando Gideão, apesar de sua insegurança e sentimento de inadequação. Irmãos, é interessante isso porque é algo que de fato acontece muito, que é esse sentimento de inadequação quando nós somos chamados por Deus. E com Gideão não foi diferente. Ele também sentiu, ele teve essa sensação, esse sentimento de que ele era uma pessoa inadequada para aquilo. Ele não estava pronto, ele não era apto àquele chamado, àquela missão que Deus estava dando para ele. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós tememos, nós sentimos medo daquilo que Deus está nos chamando a realizar, aquilo que Deus nos propõe a fazer, e é natural esse medo. Mas isso, de fato, acaba nos aproximando de Deus, porque nós passamos a buscar mais o Senhor por causa do medo, por causa das preocupações. Acabamos por buscar mais o Senhor em oração, na palavra, e isso nos aproxima do Senhor e faz com que Deus se revele cada vez mais para qualquer um de nós que queira, de fato, atender ao chamado do Senhor. Mas Deus tinha uma estratégia. Já no capítulo 7, Deus dá uma estratégia surpreendente. Reduziu o exército de 32 mil homens para apenas 300. Geralmente, quando se tem uma estratégia, nós pensamos que é uma estratégia que nos dá vantagem de alguma forma, não é? Mas olha como é interessante o agir de Deus, olha como é diferente da mentalidade humana. Deus achou que 32 mil homens, que era o exército que Gideão havia conseguido reunir, eram pessoas demais. E Deus disse: nós vamos reduzir esse exército. E Deus fez algo que reduziu aquele exército para apenas 300 homens. Deus disse: se vocês vencerem com 32 mil soldados, vocês vão dizer que foi por causa da força do exército de vocês que vocês venceram, e não por causa do meu poder. Então Deus queria mostrar ali a manifestação do seu poder. Deus queria que o povo dele viesse a aprender a depender dele e a confiar totalmente nele. E Deus então dá essa ordem a Gideão, para que ele venha fazer uma espécie de um filtro ali, né?
uma espécie de um crivo para ver quem realmente estaria apto a lutar no exército dele, e sobraram apenas 300 homens. Primeiro, Gideão já fez um anúncio, disse: olha, aqueles que têm medo, aqueles que não querem ir, aqueles que são covardes, podem sair, podem se retirar. E saíram ali 23 mil homens e ficaram, 22 mil homens e ficaram apenas 10 mil soldados. Depois ele faz um novo teste que Deus o instruiu para fazer, que era beberem água no riacho. Se alguns homens bebessem como o cachorro bebe, está escrito assim, que elevando o rosto até o riacho, esses estavam eliminados. Mas se os homens bebessem levando a água com as mãos até a boca, então esses eram os homens que estavam atentos, vigilantes, esses eram os soldados que deveriam ir para a peleja. E foram apenas 300 homens. Deus estava ali mostrando então para Gideão que de uma maneira surpreendente ele daria a vitória para o seu povo. Muitas vezes, meus irmãos, Deus só quer, eu não vou dizer muitas vezes, eu vou dizer sempre, Deus só quer a nossa obediência. Deus não tem precisão de nada, Ele não precisa de nada, mas se nós fôssemos usar esse termo, que é um termo humano, para nós entendermos dentro da nossa limitação humana, que Deus precisa de alguma coisa, então nós poderíamos dizer: Deus só precisa de um coração obediente. Deus pode estar te chamando, Deus pode estar te enviando a uma missão, e às vezes você está com medo, mas Deus só quer a sua obediência. É tudo que Ele precisa para fazer milagre e para fazer coisas extraordinárias. Deus reduz para exaltar seu nome. Juízes 7:2. Disse o Senhor a Gideão: muito ao povo que está contigo, para que eu dei os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aí nós temos aqui uma figura que mostra mais ou menos aqui como deve ser esse entendimento. A glória é de Deus. E isso é o propósito daquela redução, para que a glória fosse dada a quem de fato merece. Então ele reduziu o exército para que eles olhassem para Deus e dissessem: foi o Senhor quem nos deu a vitória. E assim eles aprendessem a confiar no Senhor, independente da circunstância que eles estavam vivendo. Muitas vezes Deus também nos prova dessa maneira. Ele quer que nós venhamos a aprender com Ele, independente, a confiar nele, independente da situação que nós estejamos vivendo. Às vezes, nós estamos tão aflitos por causa de uma situação difícil, de uma adversidade, que a nossa fé começa a ficar vacilante. Mas é nessa hora, irmãos, que nós devemos confiar no Senhor. É nessa hora que nós devemos aprender a confiar no Eterno, sabendo que Ele é poderoso para, ainda que seja necessário um milagre, assim Ele possa operar esse milagre nas nossas vidas. Então aqui mostra, aqui na segunda parte da pirâmidezinha aqui, a dependência divina, que é justamente o que nós estamos falando. Confiança total no poder de Deus. Tá? Redução do exército de 32 mil para apenas 300 homens. Esse foi o processo que Deus fez. Às vezes Deus tira coisas de nós não entendemos por que Deus está tirando. Mas existe um propósito. Mesmo quando nós perdemos algo, existe um propósito de Deus. Nisso, muitas vezes, acontece pela permissão do Senhor. E assim, nós vamos dentro desse processo, nós vamos entendendo por que Deus agiu de uma determinada maneira. Às vezes nós não entendemos logo, meus irmãos. Às vezes não fica claro, mas depois de um tempo, Deus ele revela para nós por que Ele agiu de uma determinada maneira que nós não entendíamos antes. Aqui vemos o motivo da redução: impedir que o povo se glorie achando que venceu pela própria força. Quantas vezes Deus precisa diminuir nossos recursos, opções ou forças para mostrar que a vitória vem dele. Aqui ele explica um pouquinho como é que foi essa aprovação das águas, desse processo. Foi a ordem divina. Deus manda Gideão levar o seu exército ao ribeiro. Teste de vigilância. Ali os homens são provados. Seleção final. Apenas 300 são escolhidos. Os que bebem a água de forma vigilante. Que foi aquilo que eu expliquei para você. Não era uma questão apenas de capacidade militar, mas de seleção divina, para que ficasse evidente que a glória era do Senhor. Você percebe, irmãos, que havia uma capacidade militar. Era um exército de 32 mil homens.
né, havia a habilidade humana, mas o que Deus fez? Né, de certa forma, desprezou a habilidade humana para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso e que quando Ele escolhe, né, Ele mesmo diz lá em Isaías, operando eu, quem me impedirá? Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, não há quem possa ir contra. Então, quando Deus escolhe, não há quem possa ir contra a mão do Altíssimo, a mão do Todo-Poderoso. Claro que aquela estratégia era uma estratégia improvável, né? Como eu citei antes, normalmente se cria estratégia para que você possa ter vantagem, né? Independente daquilo que você vai fazer, você quer a vantagem. Então, as estratégias elas são criadas para isso. Quando você tem um negócio, você cria estratégias para que você tenha um lucro maior, para que você tenha, né, se é com vendas, que você possa ter um faturamento maior. Aí você cria estratégias. Então, geralmente, estratégia é criada para o próprio benefício. Mas aquela estratégia ela parecia até um pouco estranha para Gideão, porque Deus estava reduzindo o exército. Mas no final era para mostrar o seu poder e manifestar a sua glória sobre o seu povo. Gideão divide os 300 em 3 grupos e os equipamentos que eles usam são trombetas, cântaros e tochas. E Deus deu uma ordem para que eles proclamassem espada do Senhor e de Gideão. Ou seja, irmãos, o povo ele venceria aquela batalha sem nenhum contato físico, de luta, de guerra. Eles não venceriam dessa maneira. Deus faria algo sobrenatural ali. Então, o que Deus disse? Que eles deveriam levar cântaros e trombetas, né? E aí eles iam quebrar os cântaros, tocar a trombeta e gritar espada do Senhor e de Gideão. Quando eles gritaram isso, irmãos, houve uma grande confusão no arraial do inimigo, né? Diz a Bíblia que eles ficaram tão confusos com aquilo que estava acontecendo que eles começaram a matar uns aos outros, sem que o povo de Deus tivesse que entrar naquela batalha, sem que aqueles 300 homens tivessem que levantar uma espada ali naquele momento, apenas pela obediência, não é, de fazer algo que parecia até absurdo, quebrar cântaros e tocar a trombeta, e Deus ali agiu sobre a obediência daqueles homens. Então, às vezes, nós pensamos que é absurdo, né? Pensamos que é absurdo demais para que Deus possa agir. Às vezes, nós pensamos que não é Deus, mas muitas vezes, irmãos, Deus sim nos manda fazer coisas que às vezes nós não entendemos. Mas, de fato, é o Senhor quem está nos instruindo a fazer daquela forma, né? Confusão divina, Deus causa confusão no arraial do inimigo. Autodestruição, os midianitas se mataram entre si. Vitória total, sempre, sem que Israel empunhasse a espada numa batalha direta. E então eles fugiram, né? Fuga, os midianitas fogem em pânico. Nós temos aqui algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Reconheça que sua força é ilimitada. Por mais que tenhamos dons, talentos, estratégias, não é isso que garante a vitória. Deus quer que confiemos nele, não nos números. Tá vendo, irmãos? Nós temos sim inteligência, nós temos talentos, dons, nós temos habilidades, temos capacitações. Entretanto, devemos sempre entender que quem nos abençoa para nós vencermos, quem nos dá a vitória, quem nos abençoa para nós sermos aprovados numa prova, numa entrevista de emprego, né? Muitas vezes num grande faturamento que nós temos, eu estou falando da nossa vida profissional, é Deus quem nos dá a vitória. E eu cito essa área da nossa vida porque muitas vezes nós pensamos que é separado isso, né? Que nossa vida é religiosa, na igreja é com Deus e fora da igreja, no trabalho. Ali no trabalho, né, fora da igreja, eu estou sozinho. Não, Deus ele quer nos abençoar, Deus quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Ele faz parte de todas as áreas da nossa vida. Nós é que muitas vezes não damos lugar para que Deus venha operar, Deus venha agir em todas as áreas da nossa vida. Deus é glorificado nas nossas fraquezas. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária, ou seja, abrimos a oportunidade de vivermos milagres extraordinários. Era o que eu estava dizendo aqui para você, né? Quando nós damos lugar ao Senhor, irmãos, nós vivemos coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Às vezes nós pensamos até que era impossível, que pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria força, de fato seria impossível. Mas Deus mostra que
todas as coisas são possíveis àquele que crê. E através dos atos de fé, através da obediência, nós temos muito a conquistar pela mão do Senhor. O poder na fraqueza. Paulo faz uma citação lá em 2 Coríntios, 12:9, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Jesus falando para Paulo ali. Paulo está passando por um momento difícil, que ele chama de espinho na carne, e ele pede ao Senhor que afaste dele essa diversidade, essa tribulação, que ninguém sabe o que era de fato. Mas Jesus responde para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, irmãos, quando nós muitas vezes nos sentimos fracos, é hora de buscar o Senhor e entender que mesmo naquele momento de fraqueza, nós seremos aperfeiçoados pelo Senhor, porque a graça dele está sobre as nossas vidas e a graça do Senhor nos basta. Quando portas se fecham, recursos diminuem ou pessoas saem do nosso lado, pode ser Deus deixando claro, essa vitória será só minha. Às vezes acontece, irmãos. Eu tenho 14 anos de ministério de pastoreio, eu já vivenciei muito dessas coisas, tanto os milagres como também as perdas. Eu tive perdas e às vezes eu não entendia, quando aconteciam as perdas, eu não entendia por quê. Depois de algum tempo, às vezes depois de umas semanas, alguns meses, até anos, é que eu fui entender muitas coisas das quais Deus estava fazendo na nossa vida e no nosso ministério. Deus frequentemente usa meios improváveis para realizar seus propósitos em nossas vidas. É isso aqui, irmãos, essa palavra diz tudo. Às vezes Deus chama até os improváveis, Gideão era um improvável. Quando ele foi chamado por Deus, ele não acreditou, ele disse, Senhor, mas logo eu que sou o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor das tribos. Mas Deus falou para ele, Gideão, homem valoroso, vai nessa tua força. Nós muitas vezes somos os improváveis e são esses que Deus escolhe. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque revelas as coisas aos pequeninos, aos humildes e não aos sábios e instruídos. A Bíblia diz também que Deus ele escolhe os fracos, usa os fracos para envergonhar os fortes, usa os que não são para reduzir a nada os que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitas vezes Deus escolhe os improváveis. Se você se sente um improvável, saiba que Deus só quer a sua obediência, a sua atitude de fé, para que Ele possa fazer grandes milagres através da sua vida, para que Ele possa fazer coisas extraordinárias na sua vida, assim como Ele fez na vida de Gideão. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem. O pequeno exército que Deus usou para demonstrar seu poder, ou seja, 300 homens, Mérito humano, zero, não teve nenhuma batalha ali vencida pelos homens. Então, nesse sentido, sim, mérito da vitória ali foi zero, do exército, porque eles só fizeram aquilo que Deus havia mandado que eles fizessem e Deus então entregou a vitória para eles. Então estamos chegando aqui na conclusão do nosso estudo, daquilo que Deus tratou até aqui, para que nós entendêssemos. A história de Gideão e os 300 é um poderoso lembrete de que Deus não precisa de números grandes para fazer grandes coisas. Ele quer um povo que confia, obedece e reconhece que toda vitória vem das suas mãos. Você está enfrentando um desafio e sente que tem poucos recursos, poucas pessoas, pouca força. Saiba que você tem tudo o que precisa se tem Deus ao seu lado. É isso, meus irmãos. Basta confiarmos no Senhor, andar em obediência, em intimidade com o Senhor e certamente que a vitória virá e a vitória é certa. Dê a Ele a glória pelas suas conquistas, reconheça que o Senhor é quem guerreia por você. O Senhor é quem guerreia por nós. Ele nos dá a vitória. A história de Gideão nos ensina isso, que mesmo que nós possamos nos sentir fracos, mesmo que nós possamos nos sentir incapazes, Deus muitas vezes nos vê como nós não vemos. Quando nós nos sentimos fracos, Deus nos vê fortes. Quando nós nos sentimos incapazes, Deus diz, eu manifestarei o meu poder na sua vida e você será forte.
você será capaz. Foi assim que ele se dirigiu a Gideão, homem muito valoroso, Deus é contigo. Quando Gideão disse, mas eu que sou o menor, Gideão, vai nessa tua força, porque eu te usarei para libertar o meu povo. Deus quer usar a sua vida. Não importa o quão improvável você se sinta, Deus pode todas as coisas diante de um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que obedece. É esse coração que Deus quer usar. É essa pessoa, é através dessa pessoa que Deus quer fazer coisas extraordinárias. É através de você que Deus quer operar maravilhas nessa terra. Através da sua vida, Deus quer operar coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Se você gostou desse estudo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui nós vamos continuar postando alguns estudos para a edificação da sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que nós postamos aqui. Eu creio que Deus está começando através desse canal uma grande obra. Essa é uma promessa do Senhor, qual Ele já havia feito, né, para nós, para o nosso ministério. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer, não só nas nossas vidas, como também na sua vida. E se você quer continuar recebendo diariamente em vídeos curtos, também, né, nos vídeos um pouco mais longos, como esse estudo que nós fizemos, também PDFs que nós liberamos na descrição, como esse PDF desse estudo que eu vou postar aqui na descrição para que você possa adquirir gratuitamente. Então, se inscreva no canal, acompanhe esse trabalho e que Deus abençoe a sua vida.